x menos 2 maior do que 0, menor do que delta, implica o quê? F de x, né? Implica o quê? F de x menos L menor que 1. Por exemplo, eu estou usando a definição do limite e garantindo a existência do delta para epsilon igual a... que garante a existência do delta, tal que esta implicação é verdadeira, para epsilon igual a 1. Não é? Para epsilon igual a 1, não é para todo epsilon positivo, existe um delta, tal que essa implicação é verdadeira? Supondo que L é o limite de f de x quando x tendendo a 2. Então, para epsilon igual a 1, existe um delta, tal que essa implicação é verdadeira. Existe um delta positivo, tal que essa implicação é verdadeira. Aí eu faço o seguinte, ó. Então, seja K natural não nulo, tal que o inverso de K seja menor do que delta e o K seja maior que L mais 1. Eu não consigo um K, tal que o inverso de K é menor do que delta, sendo delta positivo, eu consigo um natural, tal que o inverso, um natural K, tal que o inverso de K seja menor do que delta, e também o K seja maior do que L mais 1. Por quê? Porque dado qualquer real, eu consigo um natural maior que ele, não consigo? Consigo, tá? Então eu consigo um K satisfazendo essas duas igualdades aqui. Ora, daí, com Z igual a 2 mais 1 sobre K, Z igual a 2 mais 1 sobre K, tem-se, tá? Tem-se o seguinte, o que é que acontece com Z menos 2? Z menos 2, o Z é 2? Não, Z menos 2 é positivo em módulo. Mas Z menos 2 em módulo é 1 sobre K, concorda comigo? Né? Se Z é isso aqui, quem é Z menos 2? 1 sobre K. Quem é o módulo de 1 sobre K? 1 sobre K. Mas 1 sobre K é menor do que delta. Logo, eu te pergunto, quem é F de Z, tá? Menos L. Ó, se Z menos 2 é menor do que delta, F de Z menos L é menor do que 1. Ou seja, tá? Logo, F de Z é menor do que 1. O que dá o seguinte. Quem é F de Z, hein, pessoal? Me diga, quem é F de Z? Calcule F de Z. Olha a função, F de x. Ó. F de x é 1 sobre x menos 2. Então, quem é F de Z? Ó, se você... Vou fazer aqui para não poluir. Ó. Quem é F de Z? Quem é? É 1 sobre Z menos 2, certo? Tá bom? Mas quem é Z? 2 mais 1 sobre K. Então, isso dá 1 sobre o quê? 1 sobre K. Mais 1 sobre K dá K. Então, eu tenho aqui que o K menos L é menor que 1. Tá certo? O que dá K menos L em módulo, menor que 1. Tá certo? Mas se o K menos L em módulo é menor do que 1, tirando o módulo,
é menor que 1, porque está entre menos 1 e 1. Mas se o K menos L em módulo é menor do que 1, o K é menor do que 1 mais L. O que é isso e isso? Um absurdo. Tá? De novo aqui, ó. Tá? Porque falta espaço. Tá? Quem é F de Z? Quem é K? Então, isso aqui é o módulo de K menos L. Isso será menor do que 1. Mas se é menor que 1 com o módulo, é menor que 1 sem o módulo. Porque se K menos L é menor que 1 em módulo, K menos L está entre menos 1 e 1. Portanto, é menor do que 1. Mas se K menos L é menor que 1, o K é menor que L mais 1. O que é 1 absurdo. Esse absurdo proveio de onde? Ele veio de onde? Ele originou-se aonde? De supor a existência de um L real, tal que o L é o limite de f de x com x, tendendo a 2. Portanto, não existe L real. Portanto, não existe o quê? L real, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a 2. Tá aí. Bom? Então, supõe a existência do L. Supõe, de novo, ó, supõe a existência de L tal que isso aqui aconteça. Se isso é verdade, o que diz a definição? Existe um delta positivo, tal que essa implicação é verdadeira. Aí eu pego esse delta, eu consigo um K inteiro, tal que 1 sobre K é menor do que delta, e também o K é maior que L mais 1. Aí eu considero Z igual a 2 mais 1 sobre K. A diferença entre Z e 2 dá 1 sobre K. Portanto, o módulo disso dá 1 sobre K, que é menor do que delta. E não é zero. Logo, f de Z menos L é menor do que 1, por causa dessa implicação. Mas quem é f de Z é K, né? Tá? Então, eu vou ter K menos L em módulo menor que 1, ou seja, o K é menor que L mais 1. Aí, isso com isso, dá um absurdo. Uma contradição. Certo? Essa contradição originou-se aqui. Agora, vamos dada a definição de limite, vamos à definição de continuidade. E não esqueçam esta proposição, tá? Ela não foi usada aí, tá? Ela não foi usada neste exemplo, ela foi usada nesse outro. Definição de continuidade. Agora, definição. Sejam f uma função e p um número real,
tá? Dizemos que f é contínuo em P. Nós dizemos que f é contínua em P quando, tá? Para cada epsilon positivo, ou dado epsilon positivo, quando para cada epsilon positivo existe um delta positivo tal que quando, esqueci uma coisa fundamental, quando é tão besta que eu esqueço, quando em P, quando, primeiro, P pertence ao domínio da F, tá? Para ser contínuo em P, P tem que pertencer ao domínio da F. E para cada epsilon positivo existe um delta positivo tal que vale a seguinte implicação: x no domínio da F e x menos p em módulo menor do que delta, isso implica f de x menos f de p menor do que f, tá? Esta implicação, ela lembra a implicação na definição do limite, mas não é a mesma implicação. Qual é a diferença aqui? Qual é a diferença da implicação lá para a implicação aqui? Qual é a diferença? Tá faltando o quê? Zero menor. E aqui não precisa, tá? Aqui não precisa. Então, nós dizemos que f é contínuo em P quando P pertence ao domínio da F e, dado o epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que esta implicação é verdadeira, tá? Com essa definição, toda função com domínio discreto, ela é contínua, tá? Que são casos que não interessam ao cálculo. Tanto é que a definição que se vê nos livros bem básicos de cálculo é diferente dessa definição, tá? O que você usará aqui que operacionalizar a demonstração de que uma função é contínua é a seguinte proposição. Veja que a definição de continuidade de uma função no ponto lembra muito a definição de limite. Você podia chegar f é contínuo em P quando P pertence ao domínio da F e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Não, isso não é a definição é essa. Mas como consequência dessa definição, você tem duas coisas. Primeiro, eu vou colocar um exemplo. Daí sai dessa definição, e isso eu deixo como exercício para você mostrar. Qualquer função, dada uma função, dada uma função, por exemplo, f dos naturais nos reais, ou dos inteiros nos reais, tanto faz, dada uma função f de n em R, f é contínua em P
qualquer que seja P pertencente ao seu domínio, tá? Então, se você trabalhar bem, veja se você consegue. Eu deixo isso como exercício aqui. Você provar que se você tem uma função f dos naturais em R, ela é contínua em P, qualquer que seja P pertencente a N. Tá? E além disso, tem uma outra proposição, que é a seguinte. Essa eu só vou enunciar, não demonstrarei, tá? A demonstração está nas notas. Eu tenho uma outra proposição. Sejam f uma função, f uma função e P o número real, tá? A função f é contínua em P e P um número real, deixa eu melhorar aqui, e P um ponto de acumulação do domínio de f. Aí faz sentido falar em limite. Para falar em continuidade, o P não precisa ser ponto de acumulação do domínio de f. Tanto é que toda função dos naturais dos reais, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E o conjunto dos números naturais não possui pontos de acumulação, tá? Agora, essa proposição diz o seguinte: seja o f uma função e P um ponto de acumulação do seu domínio. A função f é contínua em P se e somente se duas coisas acontecem. P pertence ao domínio da f e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Como? Na maioria dos casos apresentados no cálculo 1, os pontos dados são pontos de acumulação do domínio, os pontos onde se fala em continuidade são pontos de acumulação do domínio, se apresenta isso aqui como a definição de continuidade. Para não ter trabalho em aula de explicar isso, mas a definição de continuidade é essa, tá? Definição de continuidade de uma função do cálculo, função de variável real e de valor real, é essa daqui. E como proposição sai isso. Como proposição sai isso. Seja o f uma função e P um ponto de acumulação do domínio. Aí faz sentido falar em limite. Limite da função no ponto. E você tem esta proposição. A f é contínua em P, se somente se P está no domínio da f, e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Tá certo? Vocês estão entendendo? Então, isso é a proposição. E é esta proposição aqui que eu apresento sem demonstração que você usará para provar continuidade. Tá? Mas ela, no caso em que P é ponto de acumulação. Se P está no domínio e não é ponto de acumulação, ele é ponto isolado no domínio. E aí a função já vai ser contínua em P. Então, o que interessa é isso aqui. Tá certo? Mas saibam que isso não é definição. Isso é consequência da definição do domínio. Isso é uma proposição. Ok? Então, vejam. Tá? Vamos aqui, ó.